Quando o senhor foi questionado na Polícia Federal, quais teriam sido as pesquisas realizadas pelo investigado, senhor, que resultaram na identificação de fraude das urnas em 2018, com a vitória do então presidente da República no primeiro turno, o senhor respondeu: costumava escrever textos de fontes abertas para a comunicação de fatos de possível interesse do então presidente da República. E o senhor informou que isso não quer dizer que tenha transmitido ao presidente a totalidade ou parte dos argumentos que foram redigidos. E, na sequência, foi indagado qual seria a ação de inteligência para, entre aspas, enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente, que consta nas suas anotações, e como eram realizadas as publicidades para a constante publicidade, entre aspas. Deve-se dar continuidade àqueles argumentos que devido e constante publicidade. E o senhor respondeu novamente que costumava escrever textos de fontes abertas para a comunicação de fatos para o presidente. A ABIN, sob a sua direção, realizou alguma operação de inteligência no sentido de tentar comprovar fraude às urnas eletrônicas e nas eleições de 2018? Não, como eu coloquei, toda essa questão é uma questão privada, vinculada exclusivamente à votação. Voltando à questão do Bom Dia Presidente, é isso que eu quero explicar. No começo do governo Bolsonaro, eu apenas ia ao gabinete do presidente quando chamado. Em determinado momento, ele falou para mim, né, foi quase uma chamada: mas vem aqui almoçar comigo. Então, eu frequentava o gabinete do presidente uma vez a cada 2 semanas, para o final da agenda da manhã, era ali 11 horas da manhã, a gente chegava. Ali conversava com diversas pessoas, estava sempre ministros palacianos, parlamentares e convidados do presidente. Então, essas questões todas são anotações privadas minhas. Não quer dizer que como eu coloquei aí, que eu transmiti totalidade, parcialidade ou alguma dessas, porque o documento é extenso, com várias anotações. Só foram pinceladas 5 de 2 dessas questões. A ABIN fez trabalhos verificando o que tinha conhecimento sobre as urnas, como qualquer jornal fez também. O que é a urna, de quando é a sua origem, quais os países que empregam a urna, qual a diferença de cada um, como é a urna atual, a antiga. Esses são os trabalhos de informação que a ABIN realizou. Nós iríamos fazer um grupo de trabalho, mas acabamos não fazendo. As 2 lives do presidente, eu posso entrar nessa questão da live, senhor ministro? As 2 lives do presidente, que pela denúncia, pelo recebimento da denúncia, é o que inaugura a execução, a primeira live, a base da live é o presidente Bolsonaro trazendo as informações de um coronel do EB, do Exército Brasileiro, analisando resultados de votação. Era uma questão muito mais estatística do que da urna. Não houve qualquer trabalho da ABIN, nem para os meus alfarrábios, mesmo para os inscritos particulares, nem para a live. Os meus inscritos particulares não têm qualquer vinculação com esse trabalho estatístico que foi colocado. A segunda live já era diferente, era sobre uma apuração da Polícia Federal, uma suposta invasão do sistema eleitoral, que também não tem qualquer vinculação ao que eu falei em documentos particulares ou no meu Twitter, e também não há nenhum trabalho da ABIN quanto a isso. Dentre o que o presidente coloca desde a impressão deles, eu retorno da impressão deles sobre a urna e a auditoria que deve ser feita, eu retorno ao que o próprio PGR colocou, de que os ataques vêm desde antes os argumentos, vou dizer assim, né? Porque ataques é como está descrito na denúncia. Os argumentos vêm desde antes de 2018, do presidente Bolsonaro querendo esse aprimoramento do sistema eleitoral. O senhor tem conhecimento também do arquivo positivo.docx, nós referimos anteriormente, que possui informações da empresa Positivo Tecnologia e lista, e a Polícia Federal juntou argumentos contra a segurança do pleito eleitoral, integridade e transparência dos resultados,
E também se coloca aqui que os servidores Bormevetti e Giancarlo tentaram associar a empresa aos ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. E esse documento positivo.docx apresenta também como criador e usuário o senhor. O senhor se recorda disso? Eu tomei conhecimento pela investigação, que são muitos documentos num computador. Mas, voltando até à sua pergunta inicial, nós fizemos aquela análise sobre a interferência chinesa. E veio a mim, à época, o quadro societário da Positivo. Esse documento DocX, é um documento de criação no mesmo dia da sua última edição, é apenas o quadro societário da empresa Positivo. Apenas isso que tem no meu computador, que muito provavelmente é fruto dessa análise. Agora, eu tomei conhecimento de diversos diálogos entre o Marcelo Bormevé, que é um agente de Polícia Federal, e Giancarlo, que é um militar que estava na BIM, lotado na BIM, até antes da minha chegada. Giancarlo eu não conheço, ele estiver presente aqui hoje, eu não sei quem é, não tenho contato, nunca falei, acredito eu como diretor-geral, devo ter me reunido com todos, mas eu não tenho contato nenhum com ele, nunca tive. Marcelo Bormevé, vou dar um contexto de como Marcelo Bormevé chegou na BIM, o trabalho dele, para mostrar o que eu descobri apenas com a investigação numa parte privada dele. A BIM, ela possui mais milhares de servidores, entre oficiais de inteligência, agentes e outros cedidos. Quando eu fui a diretor-geral de BIM, eu levei cerca de 10 policiais federais. Para ter a segurança de quem eu conheço, botei alguns locais estratégicos. São policiais, que são a grande maioria classe especial, da carreira, com especialização. Marcelo Bormevé é um desses. Ele era da diretoria de inteligência policial por anos, era lotado em Minas, mas trabalhava no Brasil inteiro com análise, inclusive de grandes operações. Marcelo Bormevé, ele foi ser coordenador geral de credenciamento e segurança corporativa. O trabalho principal ali deles em sistemas de convênio da CGU, alguns de convênio com a MJ, o Infoseg, fazer um trabalho que é exigido pela Casa Civil. A Casa Civil tem um decreto presidencial que toda contratação acima de um DS3, FPE 3 hoje, passa pela análise da ABIN e da CGU. Então, a coordenação geral do Bormevé, Marcelo Bormevé, que tem 2 coordenações abaixo, 30 servidores, tem essa grande atribuição e servir a ABIN também. Eles faziam ali cerca de 11 mil análises no SINC do Executivo Federal durante o ano. E eu digo que ele trabalhava com excelência, ele fazia a função com excelência. Não é apenas uma questão opinativa minha. Eu digo, eu comprovo, demonstro para todos vocês. Quando eu saí da BIM, eu deixei a BIM em março de 2022. Eu deixei o alto escalão, deixei a administração pública e fui me dedicar ao pleito eleitoral em março de 2022. Quando eu saí, houve um acordo de todos os policiais que estavam ali trabalhando fossem começar a ser devolvidos. Alguns demoraram mais do que os outros, por causa da questão de transição. Marcelo Bormevé foi o único que se manteve na administração pública federal. Ele foi chamado pela Casa Civil para trabalhar, acredito que no mesmo DAS, é um DS4 alto, que dá auxílio moradia, pela eficiência dele no trabalho rotineiro. E mais, acabou o governo Bolsonaro, quando há mudanças, várias mudanças de funções e nomeações, Marcelo Bormevé continuou na Casa Civil no governo Lula. Ele só foi exonerado quando as investigações apareceram o nome dele 1 ano depois. Isso demonstra faticamente que ele é um trabalhador dentro da formalidade e atribuições dele. Agora, ministro, eu verifiquei pelos autos várias conversas dele por WhatsApp. E essa conversa dele por WhatsApp, eu não tenho como ter conhecimento ou controle do que ele faz numa conversa privada de WhatsApp
com um colega, ou com um amigo, ou com quem quer que seja. Então, eu acredito que será a sua pergunta de adentrar. Esse diálogo deles com o Giancarlo já demonstra tudo o que aconteceu sobre essa questão do positivo, que não tem vinculação a mim, ali com um documento que só tem quadro societário. É uma conversa que envolve o ministro Luiz Fux, um assessor do ministro Barroso, e na conversa está claro que não teve orientação, não teve coordenação, determinação de qualquer, não, nem da direção-geral, de qualquer setor da ABIN para essa análise, e o resultado dessa análise, ele também não levou para a ABIN, para os outros setores, para subir para alguma coisa de inteligência. Está aqui que ele assistiu a um youtuber, e com o que ele assistiu no youtuber, ele verificou uma vinculação com a Positivo, com o Banco Itaú. Isso eu descobri que nesse texto que está no relatório, as páginas 33 e 42. Falando com o Giancarlo fala, eu li sobre isso em algum lugar. Quando eles concluíram a análise, eles decidiram encaminhar a um grupo, que eu acredito ser um grupo de WhatsApp, fora da ABIN, de conhecimento deles. Ou seja, não foi pela ABIN e não foi de fora da ABIN. O documento positivo, e aí vai um grau especulativo pela primeira vez. Pode ser que, como viram que não ia sair veracidade sobre Lenovo e não se traduziu em forma de inteligência, eles resolveram fazer por conta própria alguma coisa que não tem vinculação a mim, não tem meu conhecimento, muito menos qualquer outro setor da ABIN.